Oi, gente. Bom, eu assisti a um vídeo ontem que eu achei muito interessante. O tema me chamou muita atenção logo de cara, porque eu acho que ele se enquadra em muita coisa que a gente já falou aqui, que já tratou aqui. E esse vídeo, ele é do Henri Bugalho, é um canal que eu já acompanho já tem algum tempo, sou inscrita há algum tempo. Gosto muito dos vídeos dele, mas o de ontem em específico, ele chamou muito a atenção e me deu a ideia para esse vídeo de hoje. Eu não queria gravar nada motivacional em um momento como esse, um momento sensível que a gente está passando, porque as pessoas estão chateadas e é normal, as pessoas estão tendo crises de ansiedade e é normal, as pessoas estão tristes, né, porque estão perdendo parentes e amigos muito próximos. A minha mãe, semana passada, perdeu um grande amigo dela. Foi muito triste ver como a minha mãe estava, como a minha mãe reagiu. E eu imaginei como a família dele estaria. E assistir aos telejornais e ver toda aquela tristeza é bem pesado. Então, gravar um vídeo motivacional falando o quê? Dizendo o quê? Que tipo de mensagem você poderia passar para alguém? Pensei. Porque é bem ruim. É bem ruim. E é normal vocês se sentirem assim. É normal vocês estarem numa posição em que vocês não conseguem estudar da mesma forma que antes. Né? Porque eu vejo vários coaches e mensagens, tenho amigos que dão aula que falam, o momento é esse, vamos estudar, vamos usar o momento que você tem. E nem todas as pessoas têm esse momento, né? Nem têm a possibilidade de ficar em casa porque trabalham com atividades essenciais. Não é todo e qualquer concurseiro que trabalha em casa, nem todo qualquer concurseiro que tem a possibilidade de só estudar. Então, muitas pessoas ainda estão trabalhando com atividades essenciais, estão se arriscando nas ruas, porque precisam trabalhar e precisam fazer a sociedade movimentar. E eu agradeço muito a essas pessoas. Então, é um momento difícil para falar qualquer mensagem que seja. E fiquei refletindo sobre isso, né? O que falar? Falar que as pessoas devem produzir, como muitos falam, que as pessoas devem aproveitar o momento para enriquecer, que as pessoas devem aproveitar o momento para estudar 11 horas líquidas. Eu não consigo fazer isso. E esse vídeo dele, do Henri Bugalho, por ele refletir muito aquilo que eu já falei para vocês em vídeos anteriores, me fez vir aqui pra gente conversar nesse momento de quarentena, que vocês devem ficar em casa, a não ser que exerçam atividades essenciais, pra gente conversar sobre isso. Porque quando eu comecei a falar sobre vídeos motivacionais aqui, eu falei pra vocês que eram experiências pessoais, não era uma forma de me vitimizar para conseguir seguidores e likes e qualquer coisa que seja, até porque eu nunca fiz propaganda no meu canal, nunca pedi pro QC, que muitos de vocês me conhecem pelo QC, nunca pedi pro QC fazer propaganda no meu canal. Tirei meu Instagram, e depois que eu tirei meu Instagram, várias das minhas visualizações, eu tinha mais de 1000 visualizações em vídeos e diminuíram drasticamente quando eu tirei o meu Instagram, nem por isso voltei com o Instagram, porque eu ainda defendo a ideia que eu tive lá no vídeo que eu fiz, por que eu decidi tirar o Instagram. Então, assim, não foi de qualquer forma feito qualquer tipo de vídeo motivacional, qualquer tipo de vídeo falando sobre experiências pessoais para atrair seguidores e com isso mais dinheiro, porque poderia ter feito de várias outras formas que seriam muito mais eficazes, né? Eu tenho vários canais que aparecem para mim no YouTube de pessoas que têm mais de 100 mil seguidores e utilizam fórmulas e jeitos e propagandas que são muito mais eficazes para chamar a atenção de pessoas do que eu faço aqui. Mas quando eu comecei a fazer esses vídeos trazendo as experiências pessoais, foi justamente por conta de que eu já estive no lado de vocês. Eu já estive
sentada num banco de biblioteca, já estive sentada numa mesa como essa estudando para concurso, já tive inúmeras vezes que eu fui dormir muito triste porque eu não sabia se eu ia conseguir emprego, se eu não ia conseguir emprego, se eu ia passar, se eu não ia passar. Das várias vezes que eu fui reprovada, das poucas vezes que eu fui aprovada e das poucas vezes que eu fui aprovada, se eu seria chamada ou não. Então, todos esses sentimentos, todas essas problemáticas, eu queria dividir com vocês para vocês perceberem que sim, a gente consegue superar, sim, a gente consegue seguir e sim, a gente consegue alcançar o nosso objetivo, porque eu não sou melhor do que nenhum de vocês. O vídeo do Henri Bugalho, ele traz a seguinte frase, e eu achei muito interessante, por isso é o tema do vídeo, e parafraseei lá o que o Henri Bugalho falou, que é: minha vingança foi vencer. Trouxe aqui inúmeras situações que eu passei ao longo da minha vida, porque eu não acordei um dia procuradora federal, não tive nada que caiu de mão beijada, as coisas não foram fáceis para mim. Não estou aqui também em competição de sofrimento, porque eu sei que milhares e milhares de pessoas têm a situação muito pior do que a minha. Então, não é uma competição de forma alguma. Até porque, mesmo vindo de comunidade carente do estado do Rio de Janeiro, eu falo para vocês o que eu falei para minha família. Eu só conheci o conceito de extrema pobreza ao ponto de me sentir mal quando eu fui para o norte e comecei a trabalhar com o direito previdenciário, quando eu comecei a tratar de casos de benefícios de prestação continuada e aposentadorias rurais. Em diversas ocasiões, eu tive, durante os mutirões de audiências previdenciárias, eu tive que segurar para não chorar, pedir entre um autor e outro, pedir ao juízo que esperasse um pouco, que eu ia ao banheiro, para poder chorar no banheiro, porque o INSS, e que bom que eles pensam dessa forma, é uma das poucas autarquias que aceitam propostas de acordo feitas pelo procurador. Então a gente analisa a documentação, porque sim, o ser humano é falho, muitas vezes em fase administrativa, pela quantidade de pessoas que chegam para poder requerer um benefício e a pouca quantidade de servidores, pode ser que na fase administrativa tenha passado batido alguma informação e quando chega para o procurador ele percebe que sim, a pessoa tem direito àquele benefício. Então a gente pode sim propor acordos. E inúmeras vezes quando eu propus acordo em audiência, a reação da pessoa, a sinceridade com que a pessoa fala sobre a vida dela, sobre a situação financeira dela, não tem como não te comover. Então, em diversas ocasiões, eu pedi para o juízo para que eu fosse ao banheiro e chorar mesmo. Então, eu tenho plena consciência de que muita gente já passou ou passa por situações muito, mas muito piores que as minhas. Até porque, por eu levantar diversas bandeiras e defender movimentos sociais, não por representatividade, porque eu não posso me encaixar em todos os movimentos sociais de uma forma individualizada. Eu posso levantar essas bandeiras de uma forma genérica e tentar buscar uma igualdade na nossa sociedade. Então eu tenho lugar de fala, mas eu não tenho representatividade para todos os movimentos sociais. E quando eu começo a estudar esses movimentos sociais, eu percebo que sim, embora seja mulher, mas eu ainda tenho uma posição enquanto branca, considerada branca para a nossa sociedade, eu ainda tenho uma posição de privilégio com relação a muitas outras pessoas. Então, a gente sabe, né, que embora muitas situações ruins aconteçam com a gente, se você olhar para trás, você vai ver que tem muita gente pior. Então, essa frase me tocou bastante, porque inúmeras vezes eu já passei por situações que foram muito ruins e que eu me senti muito humilhada na minha vida,
E que naquele momento que eu passei por aquilo, eu pensei, eu ainda vou me vingar dessa pessoa, eu ainda vou humilhar essa pessoa, vou fazer com que essa pessoa sinta aquilo que eu senti. Isso desde quando eu era pequena. Sabe quem nunca teve um parente em que, por eles ter uma situação financeira um pouco melhor que a sua, ele se sentia, né, nessa sociedade de castas que a gente vive, pela pessoa ter um pouco mais que você, ela achar que ela é melhor do que você e te humilhar por isso. Então, inúmeras vezes, já tive parentes, né, eu não vou dizer quem são, mas que me humilharam muito, humilharam os meus pais, tiveram atitudes muito ruins, frases foram proferidas de forma muito ruim, muito pesada. E por várias vezes eu pensei, eu vou humilhar essa pessoa. E isso desde pequena, o que é ruim, né? Quando você é tão pequeno e você consegue perceber que as pessoas ao redor de você, que deveriam te amar e deveriam ser uma família para você, e as pessoas não são boas, né? E você ter esse sentimento pesado de que um dia eu vou humilhar essas pessoas, um dia eu vou ser melhor do que essas pessoas, e vou fazer, e vou acontecer. E isso por vários momentos da minha vida, né? Falei do amigo do meu ex-namorado que falou que eu seria uma eterna estudante, que eu sempre estaria estudando e nunca daria atenção ao meu namorado, e se ele casasse comigo seria horrível, porque eu nunca seria nunca faria papel de esposa, etc, etc, porque estaria estudando. E várias vezes eu pensei, embora eu nunca mais tenha tido contato com essa pessoa na vida, várias pessoas, não, porque eu vou me vingar e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pessoas fazendo piadas ao longo da minha vida de concurseira, de que eu não tinha dinheiro, que eu não poderia ser chamada e convidada por elas para um lugar X ou Y, porque o dinheiro vinha do meu pai e que eu tinha que pedir para o meu pai, e meu pai não tinha situação boa. Então, assim, esse sentimento de vingança, né? Porque nós somos seres humanos e a gente tem aquela coisa, né? Eu vou me vingar e eu vou fazer. Quando a gente estabelece metas nas nossas vidas, acreditem, a gente estabelece metas e a gente vai galgando posições que eu digo não financeiras, mas na etapa dos sonhos, sabe? A gente alcança o primeiro sonho e aí depois a gente se preocupa em alcançar um outro sonho e depois outro e depois outro. Essas pessoas, elas vão sendo esquecidas e a gente não pensa mais em se vingar dessas pessoas ou humilhar essas pessoas, até porque é algo muito negativo. O que você precisa pensar é em você mesmo, as pessoas que te amam, as pessoas que você ama, que você precisa seguir e alcançar os seus objetivos. Então, no primeiro momento, lá atrás, eu queria entrar numa faculdade pública, fazer o direito e fazer alguma diferença para a sociedade, então ingressei na faculdade pública, depois pensei nos estágios, como seria nos órgãos públicos, fui lá e fiz prova para os órgãos públicos, passei no MPF. Depois essa vida de concursos, eu quero entrar para os concursos públicos, eu quero fazer alguma diferença para a sociedade, até porque quando a gente trabalha, ainda que com a advocacia pública, embora muitos não pensem dessa forma, mas quando a gente trabalha com a advocacia pública, a gente trabalha não em prol do erário. É óbvio que em prol do erário também, mas o erário ele pertence ao interesse público secundário. O interesse público primário é a dignidade da pessoa humana. Os administrados, para quem a gente trabalha, essas são as pessoas que merecem um trabalho bem feito. Essas são as pessoas com quem a gente tem que pensar. Então, todas as vezes que você vai alcançando objetivos na sua vida, ainda que não seja com relação à profissão, ainda que seja com relação a uma viagem que você queira fazer, um curso completamente aleatório à sua profissão atual, qualquer coisa que você faça e que você coloque na sua vida como um objetivo, faz com que você esqueça essas pessoas que foram tão negativas para você. Eu não digo para você que você deva perdoar essas pessoas, porque eu sinceramente, e peço perdão a entidades superiores,
Eu, sinceramente, nunca perdoei essas pessoas, ao ponto de querer me tornar amiga delas, ao ponto de querer me tornar próxima delas. Mas eu esqueci essas pessoas. Eu simplesmente segui. Eu não tenho pensamentos negativos com relação às pessoas e também não desejo nada de bom para elas, porque eu não penso mais nelas. Então, eu acho que é isso que vocês devem fazer. Eu acho que a essência dessa frase, desculpa aí, Ribugalho, eu acredito que você não me assista, mas a essência da frase que ele falou e que me tocou bastante e fez com que eu viesse aqui conversar com vocês é de que a sua vingança com relação a tudo de ruim que as pessoas fizeram com você é de você vencer. E você não precisa dizer para elas, você não se torna uma pessoa numa posição superior porque você ganhou na Mega Sena ou que você passou num concurso público e está ganhando mais. Não é disso que eu estou falando. Mas a partir do momento em que você pensa nos seus, pensa em você mesmo e começa a alcançar os seus objetivos, ainda que lentamente. Porque o nosso tempo é diferente, a gente quer tudo para ontem. Mas nem sempre as coisas acontecem dessa forma. Tenham bastante calma com relação a isso. Para mim demorou. Para outras pessoas foi bem mais rápido. Mas não significa que vocês não vão conseguir, porque também está demorando para vocês. Porque vocês estão num momento atípico de pandemia, que os concursos não estão acontecendo, já estava ruim antes, imagina agora, Fabiana, como é que eu vou fazer? Procurem ter calma, né? Eu sei que é difícil, mas procurem ter calma, pensar em você mesmo, pensar na pessoa que está te apoiando, pensar nas pessoas que estão te apoiando, que vão ficar muito felizes quando você passar ou quando você atingir outros objetivos que não seja só o concurso público. Pense nessas pessoas. Pense nas pessoas queridas que se foram e que estariam muito felizes e que muito provavelmente estão em algum plano superior vendo vocês e que vão ficar muito felizes quando vocês alcançarem os seus objetivos, quaisquer que sejam, não financeiramente. Tá? E mais uma vez, pelo amor de Deus, não entendam como algo snob, né, de falar, não, porque aí você vai vencer e você vai ser melhor do que aquela outra pessoa, porque seria completamente contraditório com todos os movimentos sociais que eu levanto bandeira de me achar superior às pessoas pelo simples fato de ter o salário X ou Y. Né? Não é assim que as coisas funcionam. Tá? Então pensem em vocês, pensem nas pessoas que amam vocês, independentemente de pessoas negativas que tenham passado ou que passem pela vida de vocês. Fiquem salvos, fiquem em casa. Para quem trabalha com atividades essenciais, mais uma vez, meu muitíssimo obrigado. Todas as pessoas, das poucas vezes que eu fui na rua, né? Eu fui a um supermercado e uma vez a minha mãe passou mal. Eu tô com a minha mãe, né? E porque minha mãe é sozinha, é idosa, então decidi ficar com ela na minha casa justamente para ela ter alguém. E eu fui na farmácia para minha mãe, porque ela passou mal um dia, teve uma dor de cabeça, tive que ir na farmácia comprar. E eu tenho agradecido todas essas pessoas que estão trabalhando e atendendo a sociedade. Né? Então, meu muito obrigado a todos vocês. Pelo amor de Deus, utilizem as máscaras, utilizem luvas ou álcool gel, lavem bem as mãos, porque eu fico com muito receio de vocês também adoecerem, acreditem nisso. Fico bastante preocupada com essas pessoas. Então, por favor, fiquem salvos. E eu acho que, e eu já falei isso nos stories, isso tudo passa, né? O Chico Xavier falou muito bem quando ele fez essa frase. Não sei se foi de autoria dele, quem começou essa frase foi ele, mas eu sempre anotei, né, no meu caderninho de estudos, isso tudo passa, a felicidade passa, a tristeza também passa. E é isso, assim, eu não tenho mais o que falar num momento como esse, porque é difícil encontrar palavras para um momento como esse. Nós ficamos por aqui. Até breve.